Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Caixa Clínica. Episódio este onde eu tiro dúvidas lá do Instagram, daquelas caixinhas do Instagram e trago para cá para que a gente possa discutir com mais detalhes, que uma grande parte dessas dúvidas, não a maior, mas uma parte importante eu não consigo responder lá no Instagram, trago para cá para a gente poder discutir com mais detalhes. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Loures, eu sou cardiologista e o objetivo desse canal é divulgar boas práticas em cardiologia, tudo baseado em evidências científicas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e também curta esse vídeo para que essas informações, que são informações importantes em saúde cardiovascular, cheguem a um número maior de pessoas, tá certo? É a sua contribuição aqui para o canal. Então vamos lá. Olha, me perguntaram o seguinte: Dr. Vitor, o colesterol alto é o principal fator de risco para o infarto do coração? Olha, o colesterol alto, ele é sim um importante fator de risco cardiovascular. Isso está muito bem provado em diversos trabalhos aí, ó, já antigos. Por que eu falo isso? Quando a gente olha as curvas de colesterol e mortalidade, mortalidade é o principal desfecho aí nos trabalhos de cardiologia. A gente vê o seguinte: principalmente quando pega aquele colesterol ruim, como por exemplo o LDL colesterol, okay? O colesterol mais oxidativo, que pode fazer mal para as artérias, vai mostrando assim, o colesterol vai aumentando, principalmente essas frações ruins, por exemplo o LDL colesterol, ele vai aumentando, isso nas curvas, e vai aumentando a mortalidade. Da mesma forma, quando eu vou diminuindo esse colesterol com medicamentos, estilo de vida, vai caindo, e a mortalidade vai caindo também. Então está muito bem provado que o colesterol alto para cada um tem uma meta de colesterol, alto para aquele indivíduo, tá certo? Se eu sou um indivíduo com risco maior, por exemplo, eu já infartei, com certeza eu tenho que deixar o meu colesterol mais baixinho. Então, cada um tem sua meta. Então, quando o colesterol está alto para aquele indivíduo, isso tem um risco maior no longo prazo. Então, os trabalhos mostram que se eu diminuir aquele colesterol, eu vou gerar mais proteção para aquele indivíduo. Mas ele é o principal fator de risco? Não, ele é um dos todos os fatores de risco, é um importante fator de risco. Assim como eu tenho um colesterol alto, eu tenho hipertensão arterial muito prevalente na população brasileira, na população mundial, é um importantíssimo fator de risco. Eu tenho indivíduo que é tabagista, eu tenho indivíduo que tem uma obesidade importante, eu tenho indivíduo que tem uma história familiar de infarto precoce na família, entre outros diversos fatores de risco, tá certo? Então o colesterol é mais um fator de risco. Quando a gente vai calcular o risco cardiovascular do indivíduo, porque quando o indivíduo chega conosco numa consulta, a gente faz esse cálculo, entendeu? É o que? É você basicamente associar todos aqueles fatores de risco e ver qual que é a probabilidade daquele indivíduo nos próximos 5, 10 anos ter, por exemplo, um infarto do coração, ter um quadro de insuficiência cardíaca, ter um óbito de origem cardiovascular. A gente faz esse risco, esse cálculo numa consulta com um cardiologista. Então a gente entende o seguinte, que não é mais do que um fator de risco isolado, quanto mais fatores de risco aquele indivíduo contempla, e principalmente fatores de risco não controlados, né? Pressão está alta demais, colesterol está alto demais, o diabetes está alto demais, a obesidade está muito grande, muito sedentário, ou seja, vários fatores de risco que não controlados, o risco cardiovascular dele só aumenta, tá certo? Então, o colesterol alto é um importante fator de risco, mas não é o principal, tem vários outros também extremamente importantes, todos com a sua devida importância, ok? Ó, uma pergunta bem interessante. Um desvio de septo nasal acentuado prejudica o coração e a pressão arterial? Olha, se esse desvio de septo estiver gerando, por exemplo, piorando um quadro de apneia do sono, a gente sabe que a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, é um importante fator de risco cardiovascular. Muitos indivíduos ficam com a pressão alta durante a noite e aquela pressão alta também durante o dia, porque tem uma apneia de sono importante, não tratada. Ela é uma causa de hipertensão arterial resistente. E quem faz a apneia do sono tem mais doença nas artérias do coração, tem mais insuficiência cardíaca, tem mais arritmia, tem um risco maior de morte súbita, tá certo? Então a gente sabe que a apneia do sono, principalmente moderada, alta, é um fator de risco cardiovascular? Claro.
Se o indivíduo tem um desvio de septo importante e estiver piorando um quadro de apneia, aí sim pode elevar a pressão arterial, aí sim pode gerar algum risco maior para o coração, ok? Vamos para uma próxima pergunta. Doutor, é normal o cardiologista tirar o remédio da pressão? Minha pressão está normal, mas eu sofri. Agora eu não sei aqui, cortou a pergunta que ela ia terminar. Mas é o seguinte, a gente pode discutir essa pergunta aí. É comum aquele indivíduo que já é hipertenso, mesmo ele melhorando muito o estilo de vida, é comum a gente tirar 100% dos medicamentos para pressão? Não é comum. A regra é o quê? Uma vez iniciou o medicamento para pressão, tomar pro resto da vida. Tem aqueles indivíduos que a gente consegue tirar tudo? Até tem, mas não é a regra. Geralmente a gente não consegue tirar tudo, tá certo? Por quê? Porque a pressão não normaliza naquele nível bacana, aquele nível de proteção para a gente poder tirar tudo, tá certo? Por nós, tudo certo, não teria problema nenhum tirar. Mas grande parte dos indivíduos a gente não consegue tirar porque a pressão não normaliza o suficiente. Então, isso pode acontecer, mas não é a regra. E depois a pessoa que me perguntou, me faz o seguinte, ó, minha pressão está normal, mas eu sofri. Não sei se ela estava querendo dizer, por exemplo, se eu sofri um infarto do coração, né, se eu sofri um AVC, não sei. É interessante dizer que alguns medicamentos, por exemplo, da classe dos IECAs, dos BRAs, vou citar nomes aqui bem conhecidos, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ou losartana, valsartana, candesartana, todos os tanas e os prios da vida aí. Esses medicamentos são excelentes antihipertensivos e são medicamentos utilizados de primeira linha. O indivíduo está hipertenso, é o medicamento que a gente pensa em primeiro lugar para colocar para aquele indivíduo, ok? Mas muitas das vezes, quando o indivíduo, por exemplo, teve um infarto do coração, e se aquele infarto agrediu mais o músculo, a gente deixa esses medicamentos porque eles não apenas diminuem a pressão arterial, mas eles também geram proteção ao músculo do coração, uma questão que a gente chama de remodelamento cardíaco. Então, tem efeitos além de apenas controlar a pressão arterial. Esses medicamentos também que eu citei, aquele indivíduo que começou a perder função do rim, quando a gente faz aquele exame de urina, aí tem muita proteína na urina, isso mostra que a função do rim está diminuindo. Então, a gente acrescenta esses medicamentos que eles também diminuem a proteinúria, ou seja, geram proteção para os rins também, tá certo? Então, tem outras indicações, eu não sei se é o caso aqui de quem me perguntou, mas vale a discussão. Próxima pergunta, dexametasona pode aumentar a pressão arterial? Olha, pode. A dexametasona, assim como os outros múltiplos corticoides, são medicamentos excelentes, utilizados para processos imunes, como anti-inflamatório também, entre outras utilizações. Mas esse tipo de medicamento, principalmente quando a gente usa numa dose maior, um tempo mais prolongado, ele pode sim aumentar a nossa pressão arterial. Corticoide, quando a gente usa muito, pode aumentar não só a pressão, mas também descontrolar o próprio diabetes. Então, o que acontece? O indivíduo tem que, juntamente com o seu médico, ir dosando, fazendo uma dosagem, ver qual que é a melhor dose do corticoide. O ideal é aquela menor dose possível. Claro, isso vai ser a conduta do médico, ok? Doses mais baixinhas, geralmente, não interferem na pressão, não. Mas uma dose maior, com tempo prolongado, realmente pode aumentar os níveis pressóricos, sim, ok? Mas aí tem hora que o indivíduo tem muita indicação de usar, por exemplo, um lúpus que descompensou, uma artrite reumatoide. Então, naquele momento ali, naquele período mais agudo, de agudização de uma doença reumatológica, por exemplo, o indivíduo vai precisar utilizar uma dose maior e depois regredir em doses menores, ok? Entre outros múltiplos possibilidades. O que significa déficit de relaxamento em exame de miocárdio? É o seguinte, quando aquele indivíduo, vamos supor que tem pressão alta, não controla muito bem a pressão, fica anos e anos com a pressão mal controlada. Qual que é o problema ali? Aquilo ali vai, grosseiramente falando, vai forçando o coração. E o coração, muitas das vezes, ele pode até bater bem, mas aquilo vai gerando um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica, ou seja, ele começa a ficar mais duro, uma dificuldade de relaxamento,
Porque como é que funciona o coração? Ele contrai, o coração contrai, joga aquele sangue para frente para o resto do corpo, tá certo? E ele recebe o sangue também do corpo, aquele sangue venoso, aquele sangue pobre em oxigênio, tá certo? Recebe, mas ele precisa relaxar bem para conseguir abraçar, entre aspas, aquele sangue e depois mandar ele para os pulmões, tá certo? Mas quando ele não relaxa direito, ele aumenta muito as pressões de enchimento, tá certo? E isso, com o tempo, pode gerar falta de ar no indivíduo. Então, se o indivíduo está com um quadro de insuficiência cardíaca diastólica, ele tem que procurar o seu médico, ver qual fator de risco não está bem controlado, se tem algum fator de risco ali precisando tratar, melhorar as medicações. Então, tem que olhar isso aí, juntamente com o seu cardiologista, tá certo? Por quê? O objetivo é não deixar progredir essa insuficiência cardíaca diastólica, porque isso lá no futuro pode gerar mais sintomas no indivíduo, ok? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Doutor, quem tem pressão alta toma medicação e os pés incham. Por quê? Olha, existem vários motivos que podem levar ao inchaço, ao edema das pernas, dos pés dos indivíduos, ok? O uso de alguns medicamentos antihipertensivos pode ser uma causa? Até pode. Por exemplo, os medicamentos da classe dos bloqueadores dos canais de cálcio, um muito utilizado no dia a dia, que eu particularmente utilizo bastante, porque ele controla muito bem a pressão arterial. É um excelente medicamento para a gente associar com outros e evitar aí grande variabilidade da pressão arterial, que é o amlodipino, tá certo? Os bloqueadores dos canais de cálcio, eles geram uma vasodilatação das artérias maior do que das veias. Isso explica em parte aquele inchaço que ele pode gerar na perna do indivíduo, tá certo? Mas isso não é em todo mundo. Algumas pessoas só que têm esse efeito colateral, infelizmente. Então, o que o médico assistente geralmente faz, ou ele reduz um pouquinho a dose, tá certo? Ou ele até troca de medicamento. Usa algum outro, pode ser até um outro bloqueador do canal de cálcio, mas que não o amlodipino, que provoque menos edema e inchaço nas pernas, tá certo? Então, se você está com inchaço na perna, vale passar em consulta novamente para ver se essa causa mesmo, pode ser outra causa de inchaço, não tem nenhuma relação com o antihipertensivo, tá certo? Não pare a medicação, retorne ao seu médico. Vai ter uma pergunta aqui muito interessante. Fiz um ultrassom de abdômen e apareceu ateromatose na aorta abdominal. Devo consultar um cardiologista? Com certeza. Se você já tem essas placas de gordura em alguma artéria do corpo, independente da artéria, é importante que você vá ao médico cardiologista para fazer o que a gente chama de estratificação de risco e ele ajustar a sua medicação para esse fator de risco, ok? Agora uma pergunta também interessante que vira e mexe aparece para a gente aqui é o seguinte: doutor, fale sobre a síndrome do coração partido. Poucas pessoas conhecem. Olha, é o seguinte, é bem interessante essa síndrome, tem alguns nomes, a gente pode chamar de síndrome do coração partido, Takotsubo, tá certo? Cardiomiopatia do estresse. Como é que acontece isso aí? Qual é o quadro clássico? O que mais, claro, pode acontecer tanto em homem quanto em mulher, mas eu vou contar o que mais eu vejo nos hospitais. Porque vira e mexe eu pego essa síndrome aí no hospital. Geralmente uma mulher, geralmente é do sexo feminino, principalmente naquele período pós-menopausa, tá certo? Passa por algum estresse psicológico importante, digo na família, no trabalho, independente, algum estresse psicológico. Mas essa síndrome pode ser desencadeada por estresse físico, estresse cirúrgico, tá bom? Entre outros. O mais comum é o estresse psicológico. Aí ela começa a sentir, horas depois, dias, começa a sentir ele dor no peito importante, mal-estar, vai para o pronto-socorro e ali fica com um quadro clínico, né, igualzinho um infarto do coração. Dor no peito, o eletro altera, fica estranho, tá certo? Sugestivo de infarto do coração. Quando você coleta enzimas cardíacas, as enzimas cardíacas estão alteradas, mostrando que ocorreu morte celular, tá certo? Aí geralmente esse indivíduo é encaminhado por cateterismo cardíaco. Quando a gente
vai lá e faz o cateterismo cardíaco, até o que eu faço no dia a dia, a minha subespecialidade. O que a gente faz? A gente injeta contraste dentro da artéria para ver se tem alguma obstrução das artérias que poderia justificar, por exemplo, um infarto do coração, ok? E quando a gente injeta contraste ali para pintar as artérias e ver se tem alguma doença significativa, a gente vê que não tem nenhuma doença significativa. Mas quando a gente olha a função do coração, ela realmente está alterada, tá certo? Principalmente, pode pegar em qualquer parte ali, qualquer parede do coração, pode ter essa síndrome. O mais comum ali geralmente é na parede anterior, pegando a pontinha do ventrículo, no ápice, tá certo? E aí o coração não bate bem em alguma parte dele, ok? Geralmente na parte média para o ápice, e a base bate muito. Aí é por isso que esse nome Takotsubo, porque parece, quando o coração contrai, o que acontece? A base do coração fica bem estreitinha e o restante fica abaulado, assim, abaulado. Então fica numa conformação, num formato parecendo uma armadilha lá do Japão de pegar polvo, tá certo? Por isso que esse nome de Takotsubo. Mas é um quadro que na grande maioria das vezes se reverte, o coração normaliza, tá certo? O indivíduo, aquela pessoa que tem uma probabilidade no futuro recorrer a essa síndrome, mas grande parte normaliza, então o indivíduo tem que tratar aí os fatores desencadeantes, tá certo? Manter o acompanhamento com um cardiologista, mas graças a Deus essa síndrome é considerada benigna na grande maioria dos casos. Grande abraço a todos, aguardo vocês aqui no YouTube para a próxima Caixa Clínica. Valeu, tchau, tchau.